E assim, irmãos, depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa com o corpo ardendo, mas com uma certeza no coração: Deus não tinha me abandonado. A mãe, quando me viu chegar, não falou nada, só olhou nos meus olhos, dobrou os joelhos e começou a orar. Eu, cheio de vergonha, mas também de um alívio que não sabia explicar, sentei no sofá e chorei. Não era choro de dor, não. Era como se alguma coisa pesada tivesse saído de dentro de mim. No domingo seguinte, eu estava na igreja. Não foi fácil, não. As feridas ainda doíam, o corpo coçava, mas eu sabia que não podia ficar fora daquele lugar. Quando o irmão começou a pregar sobre o filho pródigo, eu senti como se Deus estivesse falando só comigo: volta que ainda há lugar para você. E ali, entre os irmãos, com a cabeça baixa, eu pedi perdão a Deus. Não com palavras bonitas, não. Só com o coração quebrado. Mas o adversário não desiste fácil, não. Naquela semana, um amigo meu daquele tempo da praça me encontrou na rua e falou: e aí, você tá indo na igreja de novo? Aquilo não vai resolver nada, irmão. Você tá se iludindo. Eu até tremi, porque era como se ele tivesse lido meus pensamentos. Mas então me lembrei daquilo que o cooperador tinha falado: Deus não faz barganha com o homem. E respondi: não tô iludido, não. Tô no meu lugar. E foi assim, passo a passo, que Deus foi me tirando do lodo. As feridas começaram a sarar devagar, mas sararam. O médico até se admirou: isso aqui não tem explicação. Esse tipo de doença não some assim. Eu só sorri e falei: tem sim, doutor. Tem nome e endereço: Jesus Cristo. Até que chegou o dia do meu batismo. Ah, irmãos, que dia! Quando eu desci aquelas águas, senti como se tudo que era velho em mim tivesse ficado para trás. E quando saí, foi como se uma força nova tivesse entrado. Comecei a falar em línguas, coisa que eu nunca tinha feito antes. Não foi coisa da minha cabeça, não. Foi o Espírito Santo mesmo, tomando conta. Os irmãos começaram a glorificar a Deus, e eu, ali de joelhos, só conseguia dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por não me deixar ir. Hoje eu tô aqui, firme na igreja, servindo a Deus. Minha mãe não precisa mais orar escondida. A gente ora junto, a família toda. Minha esposa, que também foi batizada, e meus filhos, que já estão crescendo no caminho do Senhor. E sabe o que é mais lindo? Ver que Deus não só me tirou do buraco, como me deu uma missão. Hoje eu trabalho com os jovens, para que nenhum deles passe pelo que eu passei. Mas eu não tô aqui para falar de mim, não. Tô aqui para dizer que Deus é fiel. Se Ele fez isso por mim, que era um peixe quase morto no anzol do mundo, imagine o que Ele não pode fazer por você. Só não desiste, irmão. Não volta atrás. Porque o adversário tá sempre espreitando, esperando uma brecha. Mas se você ficar firme, Deus vai terminar a obra que começou em você. Glória ao nome santo do Senhor. Que Ele seja louvado por tudo que tem feito. E que a gente nunca se esqueça: a vitória já é nossa, mas a batalha é diária. Fica na igreja, fica na oração, fica na palavra. Porque no final, só o que é de Deus fica. Amém? Irmãos respondem: amém. Notas adicionais para a fidelidade ao estilo CCB. 1. Diálogos reais, inclusão de falas curtas e diretas, tô no meu lugar, típicas de testemunhos orais. 2. Detalhes físicos emocionais, descrição das feridas, do tremor, do choro, concretude que evita abstrações. 3. Referências indiretas à doutrina. Desci aquelas águas, batismo como sepultamento do velho homem, RM 6 horas e 4. Falar em línguas, evidência do batismo no Espírito Santo, ET 2 horas e 4. 4. Advertência sutil, o adversário tá sempre espreitando, P 5 horas e 8, sem mencionar demônios. 5. Gratidão coletiva, o foco final não é no indivíduo, mas na glória a Deus e no chamado à fidelidade comunitária, fica na igreja. Para uso em cultos. Este trecho pode ser encerrado com um cântico de gratidão, glória a Deus nas alturas ou uma orações pelos que estão afastados, seguindo a prática da CCB de ligar o testemunho à adoração. E assim, irmãos, essa história não é só minha, é de cada um de nós que já sentiu o peso da frieza, que já pensou em desistir, que já achou que Deus tinha se esquecido. Mas hoje eu tô aqui para dizer: Ele não esquece. Glória a Deus. A visitação que mudou tudo. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado. Não era só a dor das feridas, era uma dor na alma que eu não conseguia explicar. A mãe me olhou, viu aquele corpo cheio de bolhas e só falou: filho, Deus tá te chamando. E dessa vez não tem mais volta. Eu não respondi. Não tinha forças. Mas naquela noite, enquanto eu me contorcia de dor, ouvi um barulho na sala. Era a mãe, de joelhos, orando. Não era um choro alto, não era grito. Era uma oração quebrantada, daquelas que só quem já passou por vale escuro entende. E sabe o que eu escutei ela dizer?
Senhor, se o meu filho tem que passar por isso para voltar para ti, que seja. Mas não deixa ele desistir no meio do caminho. Irmãos, isso me marcou. Porque eu estava ali no meu orgulho, achando que sabia de tudo e a minha mãe, uma mulher simples, estava intercedendo por mim como se a vida dela dependesse da minha volta. No outro dia, o irmão que era cooperador de jovens apareceu na minha casa. Não veio com sermão, não veio com bronca, veio com a Bíblia aberta em Atos 2:38 e falou: Irmão, você já sabe o que tem que fazer. O resto é contigo e com Deus. E saiu. Fiquei ali, olhando para aquela página. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Parecia que aquelas palavras estavam gritando para mim. O dia da decisão. Chegou o sábado. Eu não queria ir para a igreja. O corpo doía, a alma estava pesada e o orgulho ainda estava lutando. Mas a mãe falou: vem. Só vem. E eu fui. Quando entrei no salão, irmãos, foi como se algo me empurrasse pro chão. Não era medo, era convicção. O irmão que estava pregando falava sobre o filho pródigo, e cada palavra era como se fosse para mim. Ele pensou que a liberdade estava longe de casa, mas descobriu que a verdadeira liberdade é estar nos braços do Pai. No final do culto, o irmão fez o apelo: se tem alguém aqui que precisa se render a Jesus hoje, levante a mão. Minha mão tremeu, mas levantou. E quando eu me levantei, o salão inteiro começou a orar. Glória a Deus! As águas que lavaram tudo. No domingo seguinte, eu desci aquelas águas. Não foi um batismo bonitinho, não, foi um choro de alívio, de entrega. Quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo, eu senti como se toneladas de peso tivessem saído de mim. E sabe o que aconteceu? Comecei a falar em línguas. Não foi coisa da minha cabeça, não foi emoção, foi o Espírito Santo enchendo meu ser. E naquela hora eu entendi, Deus não estava me castigando. Ele estava me resgatando. Nos dias que seguiram, as feridas começaram a sarar. Não foi de um dia para o outro, não foi devagar, como se Deus estivesse dizendo: eu estou consertando não só o teu corpo, mas a tua vida. Os médicos não acreditavam. Falavam que era impossível uma melhora tão rápida. Mas a gente sabe, né, irmãos? Para Deus não tem impossível. A família é restaurada. Hoje eu tô aqui de pé. Não só de pé, firme na igreja, servindo ao Senhor. Minha mãe, que tanto orou, hoje vê o filho pregando, cooperando, levando outros para Cristo. E sabe o que é mais lindo? Aquela praça onde eu me perdia, hoje é lugar de testemunho. Tem jovens que me perguntam: irmão, como você conseguiu sair daquele vida? Eu falo: não fui eu. Foi Deus. E se Ele fez por mim, Ele faz por você. Porque a gente às vezes acha que está muito longe, que já errou demais, que não tem mais jeito. Mas Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. E se você der um passo para Ele, Ele corre para te abraçar. A lição que ficou. Irmãos, eu aprendi algumas coisas nessa jornada. 1. O adversário é trapaceiro. Ele te oferece liberdade, mas te entrega escravidão. 2. A oração de uma mãe é poderosa. Ela pode te segurar mesmo quando você está caindo. 3. Deus usa até a dor para te trazer de volta. Às vezes, a gente precisa do vale para valorizar a montanha. 4. A igreja é o lugar certo, não tem substituto. Não é religião, é família. 5. A fidelidade vale a pena. Hoje eu não troco a paz que tenho por nada desse mundo. O chamado final. Se você está ouvindo isso hoje e está afastado, volta. Se você está na igreja, mas está frio, esquenta. Se você está lutando, segura firme. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai entender que todo sofrimento, toda batalha valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Irmãos respondem, amém. Notas para manutenção do estilo CCB. Diálogos reais e curtos, vem. Só vem, não foi eu. Foi Deus. Detalhes físicos emocionais, mão tremendo, ferida sarando, choro no batismo. Doutrina implícita, batismo em nome de Jesus, línguas como evidência, poder da oração. Advertências sutis, o adversário é trapaceiro sem sensacionalismo. Foco na gratidão e no chamado à fidelidade, segura firme e volta. Encerramento com participação da congregação, amém? Típico dos cultos. Para uso em mídias da CCB. Legenda para redes sociais, Deus não desiste de você. Assista esse testemunho de restauração e fé. Hashtag fica firme, hashtag Deus transforma. Áudio para rádio. Cortar trechos impactantes. Não fui eu. Foi Deus. Confundo de cânticos congregacionais. Culto de jovens. Usar como base para mensagens sobre redenção e propósito. Continuação do relato. Estilo CCB, fiel ao padrão. O irmão faz uma pausa. Olha para a congregação com os olhos úmidos e continua.
agora com a voz mais firme, como quem sabe que a história não é só dele, mas de muitos que ali estão. Assista só, irmãos. Depois que eu fui batizado, as coisas não ficaram fáceis não. O fogo selvagem ainda doía, as feridas ainda ardiam, mas eu sabia, agora eu tenho um pai. E esse pai não desampara os seus. Ele levanta a mão direita, mostrando a palma ainda com marcas claras, mas saradas. Olha aqui, irmão. Isso aqui era uma chaga aberta, cheia de pus. Os médicos falavam, isso vai deixar cicatriz para sempre. Mas Deus não deixa marca. Baixa a voz, quase sussurrando. Deus não deixa marca. Silêncio. Alguns irmãos murmuram glória a Deus. O irmão espera, deixa o peso da frase cair e então continua. A aprovação que veio depois da bênção. Depois do batismo, eu pensava, agora tudo vai ser fácil. Mas o adversário não gosta de ver alma ganha. Ele é trapaceiro, irmãos. Ele não vem com chifre e rabo não, ele vem com uma ideia. Vamos ver se esse aí aguenta. Faz uma pausa, olha para os jovens na plateia. E foi aí que veio a prova. Eu arrumei um serviço novo, numa oficina mecânica. O patrão era homem de bem, mas os colegas... irmãos, eles não conheciam a Deus. Todo dia era cerveja no almoço, piada suja, convite pra balada. E eu, fraco ainda na fé, comecei a ceder. Só um golinho, só hoje, só pra não ficar de fora. A voz fica mais tensa. Até que um dia, depois de um copo de cachaça, eu me vi de novo na praça. Mesma praça, mesmo banco. E sabe o que eu ouvi? Imita uma voz rouca como se viesse de longe. Você voltou, hein? Era o mesmo homem do centro espírita passando de moto. Ele parou, olhou pra mim e falou: pensei que você tinha se livrado. Pausa longa. Irmãos, isso não foi coincidência. Foi o pai da mentira rindo da minha cara. A congregação reage com um de impacto. O irmão balança a cabeça como quem ainda se espanta. Na mesma hora eu lembrei da minha mãe, daqueles joelhos dobrados, daquela oração que me guardou quando eu estava no inferno. E sabe o que eu fiz? Firma a voz. Eu me levantei, joguei a garrafa no chão e falei: não, dessa vez eu não volto. Aplausos discretos. O irmão levanta a mão pedindo silêncio. Não foi força minha não. Foi a graça, porque sozinho eu não aguentava. Mas Deus põe anjos na nossa vida, irmãos. E o meu anjo naquele dia foi um cooperador da igreja que passou de carro, me viu ali e parou. Não falou nada. Só abriu a porta e disse: vem. Só vem. Voz embargada. E eu vim. E nunca mais sai. A vitória que veio no tempo de Deus. Depois disso eu me apeguei na igreja. Todo culto, toda reunião, todo jejum. Não por obrigação, por necessidade. Porque eu sabia, se eu soltar a mão de Deus, o mundo me engole. Olha para um irmão na frente. E Deus foi sarando as minhas feridas. Não foi de um dia pro outro não. Foi devagar. Cada semana, uma casca caindo. Cada mês, a dor diminuindo. Até que um dia no banheiro eu olhei no espelho e vi, a última ferida tinha fechado. Mostra o braço, agora sem marcas visíveis. Murmúrios de glória a Deus enchem o salão. Mas não foi só o corpo, irmãos. Foi a alma. Porque Deus não só sara, Ele transforma. Hoje eu sou cooperador de jovens. Aqueles mesmos meninos que eu via na praça, hoje eu levo para a igreja. Sorri. E sabe o que eu falo para eles? Cuidado com o que abre a boca. O adversário tá te observando. Risos e assentimentos na congregação. E tem mais. A minha mãe, que orou tanto por mim, hoje tá batizada também. Voz quebra. No dia do batismo dela, quando ela saiu da água falando em línguas, eu chorei como criança. Porque eu vi a obra de Deus completa. Ele não só me salvou, Ele restaurou a minha casa. Silêncio. Alguns irmãos se levantam, emocionados. O irmão espera, deixa o momento respirar e então conclui. A lição que ficou. Irmãos, eu poderia terminar esse testemunho falando que hoje eu sou um vencedor, que tudo é mar de rosas. Mas não, porque a vida cristã não é isso. É luta, é guerra, é ficar firme mesmo quando o vento tá contra. Firma o olhar. Tem gente aqui que tá fraco. Tem jovem que tá olhando pra praça, pra balada, pro mundo, achando que lá tem alegria. Mas eu vou te falar uma coisa. O que o mundo oferece é um copo de água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Só em Cristo a sede é saciada. Pausa. Voz mais baixa, quase íntima. E pra quem tá na igreja, mas tá frio, esquenta. Porque Deus não quer teus lábios, Ele quer teu coração. Ele não quer teu dinheiro, Ele quer tua vida. Levanta as mãos como em súplica. Eu quase perdi tudo, mas Deus me deu tudo de volta. E se Ele fez isso por mim, miserável, pecador, traidor, imagine o que Ele não pode fazer por você. A congregação responde com um amém, uníssono.
O irmão sorri grato. Então fica firme. Não olha para trás. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando a gente se encontrar no céu, a gente vai rir dessa batalha toda. Porque valeu a pena. Última pausa. Então, com a voz cheia de autoridade espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. A congregação explode, glória a Deus. Aleluia. Notas para uso na CCB. Para pregação. Usar os trechos de tentação, praça balada para alertar jovens sobre as armadilhas do adversário. Destacar a oração da mãe como exemplo de intercessão silenciosa que move o céu. Enfatizar a restauração gradual, feridas sarando, para ensinar que Deus age no seu tempo. 2. Para mídias sociais. Trecho-chave para vídeo. Deus não deixa a marca, mostrar as mãos do irmão, antes, depois. Legenda. Deus transforma a dor em testemunho. Hashtag fica firme, hashtag ele não desiste de você. Áudio para o WhatsApp. Recortar a parte da mãe orando em silêncio, para encorajar pais a intercederem pelos filhos. 3. Para cultos de cura. Relacionar o fogo selvagem com enfermidades atuais, depressão, vícios, como feridas da alma, que Deus sara. Frase de impacto. Se Deus sarou as feridas do corpo, Ele sara as do coração. Só não desista. 4. Para cooperadores. Treinar usando a cena do cooperador que parou o carro e disse vem como modelo de evangelismo prático, sem sermões, só ação. Porque esse relato funciona na CCB. Marca de seleção branca é real, não esconde as fraquezas, mostra o processo. Marca de seleção branca é bíblico, sem citar versículos, encarna princípios, oração, fidelidade, restauração. Marca de seleção branca é comunitário, a vitória não é individual, envolve mãe, cooperadores, igreja. Marca de seleção branca é urgente, mas não alarmista, adverte sem criar pânico. Marca de seleção branca termina com esperança, não em prosperidade, mas em fidelidade que leva ao céu. Frase final para compartilhar. Se Deus puder usar um homem como eu, que traiu, que caiu, que quase se perdeu, imagine o que Ele não pode fazer com você, que ainda está de pé. Não solta a mão dele. Continuação do relato, o anzol da graça. Tom de voz pausado como quem conta uma história já vivida, mas ainda emocionado. O narrador segura um lenço como se enxugasse lágrimas de gratidão. Mas a história não terminou aí, irmãos. Depois que eu saí daquele centro, com o corpo ardendo e a alma mais vazio do que um tambor furado, eu pensei, agora eu vou morrer, e morrer sem Deus. Porque, vejam só, eu tinha ido atrás de ajuda onde não tinha. O inimigo até me mostrou o inferno, mas não tinha poder para me tirar de lá. Só Jesus. Eu cheguei em casa arrastando os pés, a pele descascando, a febre queimando por dentro. Minha mãe me viu na porta e não falou nada. Só abriu os braços. Eu caí no chão, irmão, como um saco de batata podre. Ela cobriu meu corpo com um lençol molhado, porque o álcool já não aguentava mais queimar as feridas. E sabe o que ela fez? Ela cantou. Não era um hino alto, não. Era um sussurro, quase um choro. Jesus, meu Salvador, a ti eu venho assim. E eu, deitado ali, com dor até nos cabelos, senti uma coisa estranha. As lágrimas dela caíam em mim, e onde caía, a dor aliviava um pouquinho. Não era remédio, não era pomada. Era a oração dela, irmãos. A oração de uma mãe que não desistiu. No outro dia, o cooperador voltou. Ele não bateu na porta. Só entrou, como quem já era da família. Trouxe um copo d'água e um pão. E disse, você vai na igreja hoje. Não é pedido. É ordem. Eu ainda tentei discutir. Como, irmão? Olha o estado que eu tô. Ele segurou meu braço. E, irmãos, quando ele segurou, eu senti uma corrente elétrica. Não era dor. Era força. E falou. Deus não tá olhando pro teu corpo. Ele tá olhando pro teu coração. E o teu coração tá mais doente que a tua pele. Aí eu entendi. Não era sobre cura. Era sobre rendição. Eu fui. Com o corpo enfaixado, cheirando a álcool e sangue seco, eu entrei na igreja. Os irmãos não olharam com nojo. Não viraram o rosto. Eles se levantaram. Alguns choraram. Outros só disseram, glória a Deus. E quando o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo, eu não aguentava mais. Cada palavra era como se fosse para mim. Ele ainda estava longe, mas o pai já corria para abraçar. Aí, irmão, a coisa aconteceu. Não foi barulho. Não foi espetáculo. Foi um silêncio tão grande que dava para ouvir o coração batendo. E de repente, uma voz não era do pastor, não era de ninguém ali, falou dentro de mim. Filho, você voltou. E eu caí de joelhos. Não chorei. Não gritei. Eu só entreguei. O batismo foi 3 semanas depois. A água estava fria, mas quando eu saí, o fogo no meu corpo tinha acabado. Não foi instantâneo, não.
As feridas ainda doíam, as marcas ainda estavam lá, mas algo tinha mudado por dentro. E quando o pastor impôs as mãos em mim e disse, receba o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas. Não era eu, era Deus falando através de mim. E naquela hora, irmãos, eu soube que estava salvo. Hoje eu tenho as marcas no corpo, ainda tenho cicatrizes brancas, como mapa do que Deus me tirou, mas não tenho mais as marcas na alma. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. O cooperador que me levou de volta é meu irmão em Cristo até hoje. E eu sou um peixe fisgado pelo anzol da graça. Porque vejam só, Deus não precisava de mim. Ele tem milhões. Mas ele quis me pescar. E quando ele pesca, irmão, ele não solta mais. Então, se você está ouvindo isso hoje e acha que já se perdeu demais, se você está cheio de feridas, de culpas, de vergonhas, Deus não está olhando para o teu passado. Ele está olhando para onde você está indo agora. Ele tem um anzol com o teu nome. E quando ele puxar, não resista. Porque a obra que Deus começa, ele termina. E no final, irmãos, a gente vai estar lá, firmes, salvos e cheios de gratidão. Glória ao nome santo do Senhor. Pausa. Suspiro fundo. Então, com voz mais baixa, quase um segredo. E a minha mãe? A minha mãe, ela ainda ora de joelhos. Porque ela sabe, enquanto os joelhos estiverem dobrados, o inimigo não passa. Fim. Silêncio. Depois, um coro de glória a Deus dos irmãos. Dicas para uso deste relato na CCB. 1. Para cultos de oração. Destacar as orações silenciosas da mãe como exemplo de intercessão que quebra cadeias. Frase-chave: Deus ouve até o suspiro de quem ama. 2. Para estudos com jovens. Comparar a praça, mundo X igreja, refúgio. Perguntar: onde você está buscando alívio para as tuas dores? Alertar: o inimigo mostra o inferno, mas não tem poder para te tirar de lá. Só Jesus. 3. Para enfermos ou depressivos. Enfatizar que a cura pode ser gradual, mas a salvação é instantânea. Ele foi curado do pecado antes do corpo. Lembrar: as cicatrizes são o mapa da vitória de Deus na tua vida. 4. Para pais. Usar a mãe como exemplo. Orar em silêncio é mais poderoso que discutir. Frase: seus joelhos dobrados são a armadura do teu filho. Porque isto é 100% CCB. Marca de seleção sem sensacionalismo. O inferno é mencionado, mas não descrito com detalhes mórbidos. Marca de seleção fé prática. A cura vem na obediência, batismo, congregar, não em fórmulas mágicas. Marca de seleção comunidade como protagonista. A igreja ora, o cooperador age, a mãe intercede. Ninguém se salva sozinho. Marca de seleção doutrina implícita. Batismo, Espírito Santo, fidelidade, tudo vivenciado, não apenas ensinado. Marca de seleção final aberta graça. Não promete vida fácil, mas fidelidade que leva ao céu. Frase final para compartilhar. Se Deus usou um homem cheio de feridas como eu, imagine o que ele não vai fazer com você, que ainda tem forças para lutar. Não solta a mão dele. O anzol já tá na tua boca, e a graça tá puxando.